que é da minha formação. Eu sou designer gráfico por formação, né? Então, como eu já trabalho com livros, trabalho com desenho animado... Espero viver exatamente o que está acontecendo agora, né? Ter a oportunidade de conhecer pessoas e coisas. Olá, amigos e amigas, sejam muito bem-vindos a mais um bate-papo, aqui no nosso espaço de inspiração, de troca de saberes, o evento Rota Criativa 5, tecendo ideias e expressando mundos, e já está quase chegando. Falta só menos de uma semaninha, né? E hoje eu tenho a alegria de conversar com dois convidados super especiais que também fazem parte dessa jornada criativa. De um lado, temos Ronaldo Santana, escritor, ilustrador de livros infantis e juvenis, diretor, roteirista e animador. Ele trabalhou em produções como Turma da Mônica, Em Uma Aventura no Tempo e a adorável Meu Amigozão. Exato? E do outro lado... Meu amigãozão. Amigação. E do outro lado, temos a querida Renata Mendonça. É isso? Isso. Que é recriadora, oficineira, com uma experiência linda e estará apresentando um pouco da vivência dela, intitulada Criatividade com Dignidade, celebrando a experiência na terceira idade. Ronaldo e Renata, sejam muito bem-vindos. Que honra recebê-los vocês aqui no bate-papo. Eu que Igualmente, Jane, agradeço. obrigada. Eu que agradeço. Pode falar, Renata, fique à vontade. Eu só estou agradecendo e dizendo que o prazer é todo meu, né, de estar aqui com vocês hoje, podendo dividir um pouquinho aí do que vai ser esse trabalho aí, né, nessa semana de criatividade maravilhosa que está sendo programada com tanto carinho por todos nós, né? E antes de começarmos o nosso bate-papo, roda a vinheta. Quero saber de vocês dois como está a expectativa Rota Criativa 5, tecendo ideias e expressando mundos. O que vocês esperam viver a compartilhar nesse encontro? Renata, por favor. E depois Ronaldo. Então, Jane, eu espero viver exatamente o que está acontecendo agora, né? Ter a oportunidade de conhecer pessoas e coisas novas, né? Estou tendo prazer aí de conhecer o Ronaldo, de conhecer você, e encontrei com um monte de gente que eu fazia muito tempo que eu não via e pessoas que eu também não conhecia, né? E a gente trocar essas ideias e trocar essas experiências, né? Eu acho que todo mundo ganha no momento desse. Seja qual for a sua sabedoria, você sai sabendo um pouco mais e aprendendo um pouco mais e levando isso para o seu dia a dia. Ronaldo, por favor. Bom, a minha expectativa é a melhor possível, né? Eu tô há pouco tempo em Nova Friburgo, lógico, pouco tempo entre aspas, já tem uns 5 anos. Eu não sou de Nova Friburgo, né? E eu não conhecia o WCD, então eu fui conhecendo no final do ano passado, que eu fiquei sabendo desse evento, eu entrei em contato com a equipe, fiquei muito feliz de ter sido selecionado. Então, é muito legal, eu já participei de várias palestras, né, em eventos literários, tudo mais, mas e até em instituições de ensino para estudantes de design, né, que é da minha formação. Eu sou designer gráfico por formação, né. Então, como eu já trabalho com livros, trabalho com desenho animado, esse é o meu universo, a minha zona de conforto. Então, entrar num evento segmentado para a criatividade, ou seja, a gente vai estar trabalhando com outros segmentos que também se envolvem com isso, para mim vai ser muito legal, porque eu vou poder, além de palestrar, também participar e assistir a palestra de outras pessoas, né, de assuntos tão diversos. E é como a Renata falou, assim, a gente sempre tem algo a acrescentar, a aprender, principalmente quando são de segmentos diferentes do nosso, né?
porque aí a gente vai realmente somando informações e aquilo que vem de um segmento que você não esperava, você pode utilizar dentro da tua própria expertise. E isso é muito legal, e a expectativa é essa. Eu espero conhecer muito mais gente com conhecimentos diversos. Renata, e você que já trabalhou com públicos, né, tão diferentes, né, dos idosos a crianças, né? Como a arte se manifesta de uma forma única em cada faixa etária na sua visão? Então, Jane, no trabalho com idosos, ela se manifesta de uma forma muito simples, né? Os saberes deles, você sabendo tirar o melhor da simplicidade deles e trabalhar isso de uma forma bem simples, facilita esse momento criativo. Com a criança, você leva para um outro lado. Por exemplo, a criança você consegue fazer com que ela seja induzida a fazer o que você deseja, né? O idoso, para você fazer com que ele crie, você tem que dar liberdade para ele, você tem que respeitar o espaço, o tempo dele e a sabedoria dele. A partir do momento que você consegue colocar essas ideias no papel e fazer com que eles criem a partir dos próprios saberes, aí você consegue fazer qualquer coisa. Ronaldo, a sua arte conversa muito com o imaginário infantil. Como você escolhe os temas que vai abordar nos seus livros e animações? No caso das animações é mais fácil porque os projetos não são necessariamente meus, né? Eu trabalhei em projetos grandes, como a Turma da Mônica, como você falou, o Meu Amigãozão, que também é uma série para o Discovery Kids. Então, assim, eu aprendi mais com eles, né, com essas produções, do que eu poderia até imaginar. No caso do Meu Amigãozão, ainda possível, era uma coprodução Brasil-Canadá, então assim, eu estava realmente numa produção enorme. Agora, quando eu entro no campo da literatura, em que eu trabalho de duas maneiras, né, tanto como escritor como como ilustrador. Como ilustrador de livros de outros autores, né, eu tenho o compromisso de transmitir da melhor forma possível a mensagem daquele autor, fazer com que a ideia dele, que aqueles personagens se tornem cada vez mais carismáticos e atraentes para aquele público no qual ele está querendo atingir, né? No meu caso, quando eu escrevo os meus livros, eu até prefiro trabalhar com os pré-adolescentes e adolescentes, porque eu gosto de escrever histórias de mistério, né? Então, eu tento buscar, né, aquilo que me cativava na mesma idade, né, lá nos meus 12, 14 anos, né, e tento trazer isso para as histórias para as crianças e jovens hoje em dia. Lógico, eu sempre levo em consideração um conselho de um outro escritor, o André Bello, um amigo meu, inclusive, que ele trabalha muito com jovens, e ele me deu o seguinte conselho que eu levo à risca. Se você está pensando numa criança de 12 anos, remetendo à sua infância, né? Ou seja, quando você tinha 12 anos, tenta então imaginar como que esse público hoje ele está mais avançado, né? Por várias razões, tanto nos temas quanto na tecnologia. Então, se você quer atingir um público de 12 anos, tenta mirar num público de 14, 15, né? Porque provavelmente você vai ter uma certa defasagem, e nessa defasagem você acaba atingindo o público que você tinha em mente originalmente. Ou seja, isso quer dizer que, de certa forma, é bom você não subestimar a inteligência do seu leitor, sabe? Eu acho que o mais importante é isso. Lógico, não quer dizer que você vai abordar temas muito pesados e muito, muito complexos, mas a linguagem, você pode sim tentar, não tentar infantilizar a linguagem, na verdade. É tipo educando, né? Transmitindo conhecimento e ao mesmo tempo educando. É isso? Não só educando, porque a gente também tem a missão de entreter, né?
lógico que existe também essa preocupação educacional, mas não em todas as obras. Existem obras que a gente só quer realmente trazer um alívio, um conforto, ou só uma história misteriosa para fazer o cérebro da pessoa trabalhar mais um pouquinho, tentando descobrir quem é o assassino, por exemplo, ou coisas do tipo. Então, mas sim, eu tenho obras educacionais também. Guerreiros da Amazônia é uma série que ensina educação ambiental para as crianças, inclusive já fiz vários eventos com esse livro. Então, assim, tem essa parte educativa, com certeza. Mas meu carinho está sempre na parte do entretenimento. Eu gosto mais da diversão. Quem não gosta, né? Renata, você também já participou de exposições artísticas, né? Como foi Sim. essa experiência e o que ela significou para você, enquanto mulher e profissional da arte e recreação? Então, Jane, eu já participei, sim, e para mim, enquanto mulher, é uma coisa que causa liberdade, né? A partir do momento que você pode criar, você tem a liberdade e você tem, como é que eu posso explicar? Você tem o direito de expressão, né? Que às vezes falta tanto em tantas situações do dia a dia, né? Então, para mim, criar, fazer arte, trabalhar com essa área me causa prazer, me causa liberdade, e eu tento passar isso para todo mundo que está à minha volta quando eu estou trabalhando nesse nicho. É muito legal, né? Essa área. Acabando no fim que uma interliga na outra, né, Ronaldo? Uma vai Sim, interligando a outra, né, Renata? Né? sim. Eu acredito que sim, sim. Né? Eu tô aqui encantada, né, com o Ronaldo falando assim, com essa facilidade que né, tem de se expressar. Tô aqui encantada com ele falando do trabalho dele. É, Obrigado. eu dei uma olhadinha, né? Porque todo entrevistado que eu vou entrevistar, eu sempre dou uma espionada assim, dou uma fiscalizadazinha, dou uma olhadinha. E realmente eu fiquei muito encantada. Ambos são um trabalho assim excepcional, né? Muito legal mesmo. Obrigada. Obrigado. Nada. Ronaldo, você já Sim, participou de produções muito queridas, né? Como Amigãozão. Eu falei sim, e Turma da Mônica. A Turma da Mônica eu admiro demais, né? Eu gosto muito, eu gostava muito daquele desenho, né? Desenho, né? É desenho. sim. Originalmente são quadrinhos e depois tiveram os desenhos animados. Antigamente era gibi, né? Isso. Começa com os gibis. A Turma da Mônica já tem mais de 60 anos agora. Bem antiga. Bem antiga, né? E tem alguma história, né, de bastidor marcante que você possa dividir com a gente? Nossa, história de bastidor marcante. Sempre tem, né? É muito curioso. Uma coisa que é legal é que mesmo o Maurício de Souza sendo o diretor do filme, né, porque ele sempre se envolve em todas as produções, mas a produção desse filme ele foi feita aqui no Rio de Janeiro, né, e vocês sabem, o Maurício ele é sediado em São Paulo, o estúdio Maurício de Souza é em São Paulo, então nem sempre ele estava conosco, pelo menos não presencialmente. Claro que ele veio algumas vezes aqui, tivemos esses encontros com ele, mas ele sempre trabalhou remotamente com a gente. Então, ou seja, esse filme é dali do meados do início dos anos 2000, então a gente já estava fazendo um trabalho remoto com o Maurício de Souza, né? Não é um fenômeno só da pandemia, né? Então, e foi muito interessante. Lógico, além de participar daquilo tudo, foi também ver outros artistas tendo oportunidades junto com o Maurício para fazer livros infantis. Não comigo, né, mas o Anderson Marhansky e a Thalita Doll, artistas incríveis que trabalharam com a gente na mesma equipe, eles fizeram livros com o Maurício
e que não faziam parte da Turma da Mônica. Eram outras propostas, eram outros textos, por exemplo, histórias da infância do próprio Maurício, e ele convidou esses artistas para fazer esses livros, e ele quis o estilo daquelas pessoas. Como não era, né, de fato, um produto da Turma da Mônica, não tinha que seguir aquele modelo da Turma da Mônica. Então, eles tiveram muita liberdade. E isso é muito interessante, porque a gente vivenciou algo que foi foi bem ali no comecinho do que viria a se tornar mais para frente essas gráficas MSP, onde você tem outros artistas reinterpretando os estilos e os personagens do Maurício de Souza. Então, foi muito legal ver isso surgindo ali, né, dentro daquela produção, com pessoas que sequer conheciam o Maurício, sequer conheciam, lógico, de contato direto, que o Maurício, como a gente acabou de falar, né, ele está na vida de todo mundo há pelo menos 60 anos, né? Nossa. Então, eu acho que sim, cara, eu acho que foi muito legal ver profissionais ganhando uma projeção extra da animação. Eu sou suspeita, né? Eu tenho mais ou menos 50 a 60, né? Por esse meio aí. E deve ser muito emocionante mesmo, né? De você, né? Não, poder trabalhar com uma lenda viva como o Maurício é muito incrível, E é muito interessante ver agora ele querendo também, ele já entendendo, hoje o Maurício é um octogenário, né? Então, assim, sabemos que, infelizmente, assim como o Ziraldo nos deixou há pouco tempo, o Maurício em algum momento também irá. Porém, a Maurício de Souza Produções está toda... a família do Maurício está toda envolvida. A própria Mônica, que é a inspiração da personagem, hoje ela já está à frente, principalmente nos eventos. É muito comum você ver a própria Mônica indo nas Bienais do Livro, na CCXP e outros eventos assim, entendeu? É bem interessante ver esse movimento, essa passada de bastão do Maurício para os filhos. É bem legal. É muito bacana, né? E eu estava olhando, eu não sei se... Eu até vou pesquisar mais sobre esse assunto. Ele também está ficando mais focado no espiritismo, né? No movimento espírita, né? Não, eu não acompanho nesse nível, mas se você fala, eu acredito. Eu assim, porque eu faço parte do espírita, né? Uhum. A biblioteca dos livros espíritas, eles já estão começando a focar já no espiritismo, né? Da Turma da Mônica. Tem a Turma do Penadinho, né? Eu vou depois até colocar no momento não tenho aqui, mas depois eu vou, quando for editar o vídeo, eu coloco aqui e te envio também. Legal. Entendeu? Renata, e para você trabalhar na PAI com crianças exige muito cuidado, né? E sensibilidade. O que esse trabalho tem te ensinado? Jane, olha só, o trabalho com crianças na PAI, para mim, está sendo um desafio, porque eu já havia trabalhado com crianças, idosos, mas trabalhar com crianças atípicas é um desafio muito grande. Para mim, está sendo prazeroso, sabe? Eu estou conseguindo desenvolver um trabalho de oficina com eles e que eu vejo o esforço de cada um deles para participar, para estar fazendo a atividade. Então, assim, isso para mim realmente é muito gratificante. Tá sendo maravilhoso. Eu ainda brinquei outro dia desse assim, você tá indo de 8 a 80, né? Você sai de criança, vai para idoso, fica 12 anos e agora você volta a trabalhar com criança. E crianças atípicas. Então, assim, eu falo, cara, para mim está sendo aprendizado. Cada dia que eu passo lá, cada desafio que eu tenho, eu estou aprendendo mais a lidar com o ser humano, com as nossas diferenças,
né? Que é tão importante a gente hoje em dia aprender a identificar essas diferenças e conseguir conviver com elas, né? No mundo que a gente tem tão difícil hoje em dia, faz tanta diferença. Então, para mim, está sendo maravilhoso o trabalho. E é o que eu falei, né? Eu fico vendo o Ronaldo aí e eu fico assim, gente, como faz diferença, né? Esse trabalho lúdico na infância. A gente lembra do nosso passado, cada vez que você fala da Turma da Mônica, eu fico assim, gente, quanta coisa boa que eu guardei desses momentos, né? Então, eu fico encantada aí com o trabalho do Ronaldo e fico pensando nessas crianças que hoje em dia, como o Ronaldo falou, hoje em dia está tão diferente, né? As crianças, a gente vê que a gente tinha uma inocência, hoje em dia, como você falou, a criança de 10, 12 anos, você já tem que olhar ela como um olhar de 14, porque é tudo muito rápido, muito avançado, muito corrido. E é isso, para mim está sendo um desafio. Maravilhoso, mas desafio. Eu acho que viver é uma arte, né? Que dizem, É né? isso aí. Viver é uma arte, né? E o que te inspira, Ronaldo, hoje na sua criação? E como você enxerga o papel da arte na vida das crianças? Olha, como a Renata mesmo já deu a pista, né? É muito comum a gente, a gente é muito impactado visceralmente, realmente na infância. Então, todas as coisas que música, série, filme, livros, quadrinhos, tudo que eu consumi na minha juventude, vamos por assim dizer, é o que ecoa até os dias de hoje aqui, né? Porque ele faz parte literalmente da minha formação. Então, aquelas coisas, aqueles temas, aqueles assuntos que me comoveram na minha juventude ainda me comovem. Lógico que hoje, né, à luz da maturidade, a gente tem outras referências, a gente tem mais repertório, a gente consegue pegar aquelas mesmas ideias e trabalhá-las de uma maneira mais elaborada, mais crítica, né, e sem precisar necessariamente ficar só reproduzindo as coisas legais que você gosta, né? Você consegue acrescentar de uma forma criativa, com repertório, com pesquisa, com uma linguagem cada vez mais assertiva para o público no qual você está querendo comunicar, né? Porque como eu disse, eu trabalho tanto com livros infantis quanto com juvenis. Claro que eu também escrevo para adultos, mas os meus livros adultos, eles... Não, na verdade, eu ia dizer que não foram publicados, mas eu publiquei um livro adulto no ano passado, na verdade até de não ficção, que eu escrevi com uma assistente social, a Cláudia Castro, escrevemos um livro de autoconhecimento, né? Ou seja, fui também para uma outra área, onde a gente pega toda essa nossa experiência e tenta desenvolver em cima de temas diversos, né? Agora, só para não fugir do tema, a arte, na verdade, é o que me salvou. A arte eu vejo claramente que eu sou um servo da arte, né? Eu fui escolhido por ela. E a minha função enquanto artista é não só educar no sentido professoral da coisa, mas de poder apresentar a beleza para as outras pessoas de uma forma que, com esse encantamento, elas consigam aprender outras coisas. Podem ser valores, como pode ser uma profissão. A pessoa pode simplesmente olhar o meu trabalho, se encantar e falar, eu quero fazer isso, como ele pode simplesmente, acerca dos assuntos que estão sendo tratados, a pessoa começar a refletir e pensar sobre a própria vida. Então, assim, isso, na verdade, é uma graça, é um serviço e uma graça trabalhar pela arte, né? Porque as pessoas, elas tendem, infelizmente, não todas, óbvio, tendem a negligenciar esse segmento em função de, por exemplo, outras matérias na escola que seriam objetivamente mais interessantes, né? Mas ignoram que a arte está lidando com outras competências, né?
Quando você está pensando na música, por exemplo, a gente está falando da vida interior da pessoa, né? Então, não me refiro só às letras, me refiro à própria melodia, à harmonia e tudo mais. E com os quadrinhos é a mesma coisa, com a literatura a mesma coisa. Então, assim, construir uma vida interior é fundamental, e só através da arte você consegue isso, né? Então, e lógico, quando você se encanta por isso, e todo mundo se encanta por isso, né, em níveis diversos, ela tem sim a oportunidade de se tornar uma pessoa mais, não vou dizer assim melhor, mas pelo menos mais consciente, eu acho. A Luana, né? A Luana que está aí atrás de você, Ronaldo. Aí, sim, é a Luana, sim. Eu estou vendo aqui, Kit Luana, a filha da Lua, coleção completa. Sim, tem sim. Luana é um dos meus, uma série de livros de mistério que eu escrevi. O primeiro livro eu lancei em 2016, é uma série em 4 volumes, e eu ainda estou escrevendo essa série. Já publiquei os 3 primeiros, estou trabalhando no 4º livro agora, que vou lançar ainda esse ano, provavelmente no Halloween, porque Luana é história de bruxas, então eu gosto de ter o Halloween como uma referência para o lançamento dos livros. Além da série da Luana, eu também escrevi outros 2 livros que são do mesmo universo, né, com outras personagens, e eu trabalho com esses livros, e são todos eles destinados para um público juvenil, e é muito, muito, muito gratificante ver que também tem muitos leitores adultos que se encantam muito com essa história, né? Eu quero conhecer a Luana, hein, Ronaldo? Tá, com certeza, eu vou levar lá na Rota 5, com certeza, para vocês conhecerem. Legal. Na verdade, a arte tem o poder de curar, né? A arte é o que você falou, a arte, ela cura, ela cuida, ela faz com que a pessoa tenha um sentido para a vida, né? Que foi muito isso que eu trabalhei com os idosos, né? Em 12 anos da minha vida, foi exatamente isso, trazer sentido a esses idosos por meio do trabalho de arte e lazer. Então, assim, a arte cura, a arte cuida. É só a gente estar com a cabeça aberta para receber e se deixar levar por ela, né? Exatamente. E o idoso se torna uma criança de novo, né? Mas só que a diferença do idoso é que o idoso ele tem uma bagagem, e essa bagagem tem que ser respeitada, né? A criança, o adolescente, era o que eu estava falando, você ainda consegue induzir, eles são induzíveis. O idoso não. O idoso, se você não respeitar, se ele não se sentir respeitado, se ele não sentir que você tem um carinho pela pessoa que ele é e pelo saber dele, você não consegue trabalhar com ele. Essa é a diferença. Eu estava dando uma olhadinha aqui no seu Instagram e eu achei bem interessante uma foto, origem. Sim. Isso aí foi uma performance que eu fiz em São Roque, né? Na verdade, foi uma amiga que escreveu a performance e eu fui exatamente fazê-la com ela. Então, assim, foi muito legal porque fala um pouquinho disso, né? Dessa origem. Por isso esse nome. Estamos quase encerrando o nosso bate-papo de hoje. Nossa, passou tão rápido. Passou tão rápido, né? Mas antes, quero deixar esse espaço aberto para vocês deixarem uma mensagem para o público, né? Que vai encontrar vocês lá no evento. Aliás, nós. Sim. Renata, por favor, e depois o Ronaldo, por favor. Então, pessoal, vocês querem ter uma experiência, né, de criatividade, de novos saberes, vem para a Rota 5, dia 24, estaremos lá, Ronaldo, Renata, Jane e mais uma galera enorme. Vem para cá. Ronaldo, por favor. Sim. Eu primeiro quero agradecer o espaço, né, o convite para estar aqui falando do meu trabalho para vocês.
E, lógico, a hora que eu puder voltar aqui, poder falar mais ainda sobre todos os outros livros e filmes que eu já trabalhei, vai ser um maravilhoso. Mas, se vocês que estão assistindo esse nosso bate-papo tiver interesse em saber mais do meu trabalho, da Renata, da Jane e de todos os outros, a gente vai estar lá na Rota 5 do WCD 2025. É muito legal vocês entrarem no site, escolham lá a cidade de Nova Friburgo, que é onde nós estamos, né? E dá uma olhadinha na programação, se inscreve, tem vários assuntos que vai estar rolando não só no dia 24, pelo contrário, vai estar rolando desde o dia 20 ou 21, não me engano, e dia 20, 21, 22, 23 e 24 tem programação. Então, mas por favor, vão na Rota 5 para conhecer mais do nosso trabalho. E uma coisa muito legal, lá, diferente daqui, estaremos ao vivo, então vai ter um espaço aberto no final da apresentação para vocês dialogarem com a gente, discutir com a gente. Eu sei que a Jane está preparando aí algumas atividades com o público, né? Então, eu acho que vai ser muito proveitoso se vocês forem. Então, e é isso. Muito obrigado e espero por vocês. E para quem quiser acompanhar mais perto o trabalho de vocês, onde as pessoas podem encontrar vocês nas redes sociais? Então, no meu Instagram, @RenataMendonça, com 2 E's. Eu não sou muito de internet, estou começando agora, não tenho muita paciência para isso, mas está lá. Um pouquinho do que vocês quiserem conhecer da Renata está lá, é só procurar lá. E dizer que é um prazer estar aqui com você, tá, Jane? Com você, Ronaldo. Foi um prazer aí dividir a telinha com vocês. Ronaldo. Eu que agradeço. Bom, os meus contatos são Ronaldo Santana Autor, tanto no Instagram quanto no YouTube. No Facebook você também pode me encontrar, só procurar por Ronaldo Santana, e no LinkedIn também. Então, é isso. Gente, que conversa maravilhosa. Ronaldo, Renata, muito obrigada por esse momento tão gostoso e cheio de conteúdo. Eu que agradeço. Tenho certeza que o público vai se encantar com o que nós, né, vamos nos apresentar lá no dia 24 de abril, às 9 horas da manhã, na Usina Cultural Energisa. Vai ser lindo. E para vocês que nos acompanharam, fiquem ligados, porque ainda tem mais bate-papo vindo por aí. E outros participantes dessa rota criativa incrível. Nos vemos em breve aqui ou no evento. Até a próxima. Renata e Reinaldo, muito obrigada. Beijo. Fica com Deus, muito obrigada. Até a próxima. E olha, eu não vou esquecer do convite não, hein? Boa. Boa. Tchau.